como que está a inteligência artificial no seu dia a dia? Você está conseguindo tirar o proveito? Você está conseguindo usar cada vez mais a ferramenta? Você está conseguindo usar o ChatGPT da maneira correta? A gente vem colocando bastante conteúdo, vem compartilhando bastante coisas com vocês sobre o quanto que a inteligência artificial vai fazer a diferença na nossa vida. Eu acho que já está fazendo. E o quanto antes você entrar nessa era, melhor vai ser, porque mais preparado você vai estar. Tá? O ponto principal hoje aqui é mostrar para vocês o que a gente pode pedir para o ChatGPT, focando basicamente na construção de conteúdo, na construção de autoridade, na construção de materiais para suas redes sociais, seja para você vender o seu produto, vender o seu serviço ou divulgar a sua empresa. O mais importante aqui é que a gente tem que entender que existe uma estrutura. Para que tenha uma resposta correta do ChatGPT, você tem que pelo menos ter um mínimo de estrutura para poder levar de informação para a ferramenta, tá? Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. Vamos colocar na tela certinha aqui. Alguns exemplos de informações básicas e algumas dicas para vocês começarem a ter isso anotado, para que você sempre que for construir algo dentro do ChatGPT, você consiga extrair os melhores resultados, tá? Só mais uma vez aqui, quem está no Instagram, clica no link que está na bio, vai para o canal do YouTube e lá a gente está fazendo a live mais completa, onde vocês vão poder ver a minha tela do computador e compartilhamento do que a gente está colocando aqui, tá? Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender, e algumas dicas são importantes, retomando, para que você tenha a real noção de que quanto mais informação, eu sempre falo que você levar para o ChatGPT, mais informação correta, mais informações pertinentes ele vai trazer para o teu negócio, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero colocar como dica para vocês aqui. Façam sempre o briefing, seja para o seu cliente, seja para o seu negócio, para o seu produto, para a sua empresa. Você tem que ter um briefing completo, você tem que ter as informações, sejam elas de qual é o objetivo da empresa, com as campanhas no marketing digital, com as redes sociais, né? Qual é o teu público-alvo, né? Quais são as redes que você hoje está trabalhando a exposição da tua marca. Então, qual é a persona? Então, bem mais detalhada, falando sobre gênero, idade, localização, né? Então, quanto mais informações você trouxer nesse briefing, tá? Melhor vai ser a construção do que você tem de ideia para levar para o ChatGPT, tá? Então, sempre forneça um maior número de informações. Tá? Evitem respostas longas, evitem pedir para que ele responda para você, eu quero um livro sobre a minha empresa, sobre o profissional A, sobre um e-book falando sobre tema X, e aí você vai querer que ele construa 100 páginas para você. Tá? Isso não funciona muito bem com ele, porque ele sempre vai trazer para você respostas resumidas, mais claras, porém não do jeito que você acha que você vai pegar e digitar e construir. Eu quero um e-book, eu quero criar uma campanha de 30 dias e eu quero um post por dia com sugestão de imagem, legenda, criativo, tal. Ele não vai conseguir fazer essa construção toda porque ele é limitado por questões de sistema, tá? Então, para que você evite sempre estar pedindo para ele continuar a resposta, parar de onde terminou, tente sempre levar o máximo de informação, quanto mais informação melhor, aí não tem um limite, mas na resposta tente sempre trazer coisas mais curtas, que vai ficar mais fácil para você no entendimento e não precisar ficar toda hora caminhando com o ChatGPT, construindo cada vez mais respostas dentro do mesmo chat. Então a dica que eu dou para vocês tenta trabalhar o ChatGPT com respostas mais curtas, com objetivos mais curtos. Ao invés de você pedir para ele construir um calendário de posts para 30 dias, pede para ele construir para uma semana, pede para ele construir para 3 dias, 4 dias que seja.
Até porque vai ser muito mais fácil você se organizar. Então, às vezes a gente tem na cabeça que eu vou construir conteúdo agora de monte, eu já vou pedir para ele fazer o conteúdo do mês inteiro. Você não vai conseguir seguir essa programação. Você não vai conseguir ter a real clareza de como fazer uma programação de 30 dias com o ChatGPT. Então, vai por partes. Faz um dia, faz 2 dias, faz o post, faz a programação para uma semana, trabalha essa comunicação, trabalha com o ChatGPT, o que pedir, que informação você quer agregar mais dentro desse projeto. Então, trabalhe com respostas mais curtas. Pensa sempre que na elaboração da pergunta, quanto mais informação, melhor. Tá? Eu falo que assim, é sem limite. Coloque o máximo de informação que você conseguir colocar. Agora, na resposta, trabalhe com respostas mais curtas. Tá? Sempre use um especialista, tá? Por que eu falo isso? Você sempre pode pedir para ele começar uma construção de conteúdo como um especialista. Seja um especialista em copywriter, seja um social media, seja um storytelling. Então, assim, você pode, um redator, você pode pedir para que ele sempre, naquele prompt, ou comando, ou programação, chame como vocês querem, para que ele atue como um profissional da área X, porque isso já vai ajudar a você ter uma clareza no que ele vai construir. Você está direcionando ele, você não está deixando ele aberto para trazer qualquer tipo de resposta, tá bom? Use estratégias de marketing. Então, quando a gente fala de estratégias de marketing, no meu e-book, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês o que a gente tem como até sugestões e modelos para vocês usarem, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, voltando aqui no assunto, né? Do especialista no expert, então em copywriter, design gráfico, se você quiser fazer a construção de uma imagem. Se você quer produzir um vídeo, você pode pedir para que ele seja um expert em produção de vídeos. Você quer construir uma cena, uma fotografia, você pode pedir para que ele seja um expert em fotografia. E aí por aí vai, tá? E estratégias de marketing, você pode pedir qual melhor se encaixa dentro do seu projeto. Então você pode pedir para que ele, além de atuar como um expert em determinada área, para que ele traga para aquele contexto uma estratégia de marketing AIDA, por exemplo, os 3 Is do marketing, os 4 Ps do marketing. Você pode pedir para ele trazer e com isso ele vai ter uma melhor concepção na construção da resposta do que você está pedindo para ele, tá? Vamos colocar aqui. Deixa eu só voltar. Vamos lá. Pronto. E após isso, o que eu posso sugerir para vocês? Quando você tem uma demanda muito grande na construção de conteúdo, usem os assistentes, tá? Isso é muito importante porque vai te economizar tempo. Então a ferramenta ela é para te gerar mais conteúdo, para você ter uma facilidade em construir esses conteúdos para as redes sociais. Então é otimização de tempo. Então sempre que você for trabalhar com o ChatGPT e você tem um volume grande de conteúdo para construir, seja você uma agência, um gestor de tráfego, ou enfim, um social media, você precisa construir um conteúdo diário para 3, 4, 5 clientes, você pode criar essa estrutura básica para colocar dentro do ChatGPT, ele vai ser teu assistente, aí sempre na mesma conversa, com a estrutura correta, você só vai colocar as informações daquele cliente novo e ele vai sempre aproveitar aquela mesma estrutura para te gerar as respostas, e eu vou te mostrar aqui como é que funciona isso, tá? Então, seguindo essas dicas aqui, o que eu posso falar para vocês? Usem basicamente o ChatGPT para vocês entenderem o nível que vocês estavam e o nível que o ChatGPT pode trazer para o teu negócio. Comecem a fazer o seguinte: peguem todas as suas legendas dos posts que vocês já fizeram e revisem com o ChatGPT. Peça para ele atuar como um expert em social media, peça para ele, copia lá no Instagram, cola no ChatGPT e peça para ele revisar e elaborar uma proposta melhor daquela que você está entregando. Começa por aí. Começa fazendo uma revisão de tudo que você já fez de legenda. Acho que é um primeiro passo para você entender o que você estava fazendo e o que o ChatGPT pode trazer. E aí você vai ter uma clareza maior
da construção de conteúdo do que o ChatGPT é capaz, tá bom? Dentro do primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, eu falei para vocês que nós temos duas opções, né? Nós temos a opção de quando for em demanda, ou se você quer ter uma estrutura mais organizada para não ficar abrindo vários chats aqui do lado, você pode pedir para que vamos colocar aqui na tela certa, na Ana. E aí a Ana aqui. Essa aqui é a Ana que eu já mostrei para vocês no Instagram, aonde sempre que eu preciso construir um conteúdo, eu gero com a Ana, eu passo o briefing para ela e ela automaticamente vai me construindo conteúdo. Para quê? Para que na segunda etapa eu passe para o Pedro, que é meu assistente dentro do ChatGPT também, e aí ele vai construir as sugestões de imagens, tá? Nesse caso aqui, o que eu fiz com a Ana, tá? Eu mudei um pouco a estrutura dela para vocês entenderem como é que funciona um comando, um propulsor de ideias que eu criei, que está presente no meu e-book, onde você vai abrir simplesmente uma janela, colocar as informações e trabalhar todo o contexto que está ali, e aí na hora que você acabou o projeto daquele cliente, você vai lá e abre uma outra para outro cliente. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei a Ana, mudei o nome, coloquei que agora é a Isadora. E aí, o que eu estou falando para a Isadora? Isadora, a partir desse momento, você é uma expert em social media, copywriter do Instagram. Sua função é me ajudar a produzir conteúdos, sugestões de conteúdos envolventes e cativantes, e para cada formato, criar um plano de ação, organize todas as sugestões em tabela. Apenas apresente e aguarde eu te enviar um briefing dos clientes para poder me ajudar a criar conteúdos no Instagram. Toda vez que eu disser Ana, novo cliente, aguarde eu enviar o novo briefing do novo cliente. Então aqui eu fiz o modelo aqui para vocês terem uma ideia. E aí aqui a Ana, a partir do momento que agora é a Isadora. A Isadora, eu dei o comando para ela, ela já se preparou, colocou todo o contexto do que ela vai gerar para nós e aguardou nossa resposta. E aí vem a questão importante do briefing. Aqui nesse caso, eu peguei um briefing de um cliente meu, de um novo projeto, que a gente está basicamente usando tudo que é permitido dentro da inteligência artificial para construir esse novo perfil, conteúdo, scripts de vídeo. Então eu precisei gerar um briefing para esse novo projeto, onde eu tenho o nome do cliente, qual é o segmento, qual é o objetivo, a persona, qual é a estratégia que a gente vai trabalhar para a divulgação desse novo serviço, dessa nova estrutura de trabalho para esse cliente. E aí, assim que eu dou essa informação do briefing para esse comando com a Isadora, minha assistente, ela automaticamente já reconhece o que eu estou colocando e ela me dá toda a sugestão. Então aqui eu só deixei criado para que a gente, às vezes, na live, a gente não tenha problema de conexão, que às vezes o ChatGPT ele pode ter uma queda de conexão ou começar a trazer respostas muito aleatórias, é um problema deles ainda. Então eu acabei deixando algumas coisas prontas, mas a partir daqui, que é o que eu quero mostrar para vocês, o que a gente pode construir. Então, eu coloquei para a Isadora que o meu cliente é um odontologista, ele trabalha na área de odontologia veterinária, ele está querendo prestar serviços para clínicas da região que tem dificuldade em encontrar esse profissional, em colocar esse profissional dentro do time para que ele cuide das emergências. Então a ideia é pegar esse profissional e divulgar para as clínicas regionais aqui, né? Hospitais regionais. E aí ela já automaticamente já me deu a sugestão para criar uma identidade visual consistente. Ela já me deu usar histórias do Instagram, então dos stories para poder colocar um conteúdo informal e atrativo, realizar lives no Instagram e no Facebook. Então ela me dá também aqui sugestões e uma descrição breve sobre qual é esse tópico que ela está abordando. Né? Compartilhar conteúdo educativo, que é publicar dicas e informações relevantes sobre odontologia veterinária. E aí, estratégias específicas para os anúncios online, e ela já me coloca também que, além de construção de conteúdo, ela me dá algumas sugestões já para que a gente consiga colocar campanhas no ar rodando para ajudar a criar autoridade e atrair o público para esse cliente, tá bom? E aí, o que acontece? Nesse ponto aqui, ela me deu tudo muito superficial. Claro que ela me deu boas sugestões, ela me deu uma descrição sobre
cada item que ela comentou. Mas nesse caso aqui, o que eu vou pedir para ela fazer agora? Que é isso que é o importante que vocês têm que entender no ChatGPT. Aqui não está o contexto, aqui não está a obra pronta. Tá? Você tem que continuar extraindo informações para que você tenha uma situação de criação, um planejamento mais completo, e aí sim o ChatGPT vai fazer sentido. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que eu quero que, onde ela me sugeriu que é compartilhar conteúdo educativo, eu vou colocar para ela agora o seguinte. Crie 3 exemplos conforme sua sugestão. Então eu estou pedindo para ela fazer o que aqui agora? Para ela me criar 3 exemplos de compartilhar conteúdo educativo, e aí eu estou colocando vírgula, conforme a sugestão dela, da Isadora. Vamos ver o que ela vai responder para nós aqui. Então entendo assim, ó, a partir desse momento, o que eu fiz? Eu peguei uma resposta onde muita gente já acha que é completa, mas acaba se perdendo porque não entende para qual caminho seguir, né? Dependendo do que pega de informação do ChatGPT. Então eu estou pegando um único item aqui que ela me sugeriu e estou pedindo para ela me criar 3 exemplos então de dicas que eu preciso compartilhar nas redes sociais sobre esse produto, esse nicho específico. Então ela me deu dicas de higiene bucal, principais problemas odontológicos em animais de estimação, importância do acompanhamento regular no dentista veterinário. Então pronto. Ok, gostei, maravilha. Posso entrar mais a fundo, posso pedir para que ela me crie agora em cima dessas 3, que ela me crie sugestão de imagem e legenda. Posso fazer isso? Posso fazer isso. Mas o mais importante é que o quanto mais você entrar a fundo em um item, em um subcapítulo, em uma sugestão dele, a chance de você se perder no contexto da criação é grande. Então, antes de você começar a entrar a fundo sobre dicas de imagens e legendas sobre essas 3 sugestões que ele criou aqui, peça mais informações sobre as outras sugestões que ele colocou aqui em cima na resposta. Então, sobre criar uma identidade visual consistente, sobre usar lives no Instagram, no Facebook, aí você pode perguntar, ok, então me indique 3 temas para fazer live no Facebook e no Instagram. Aí você vai lá e coloca isso. Depois de você conseguir fazer por camadas que a gente fala, né? Então você tem uma camada onde você conseguiu obter informação mais ampla dele, e aí você começa a cada vez mais construir camadas pedindo a informação de acordo com o que ele deu, tá bom? Então esse é um exemplo, por exemplo, de que um assistente é muito útil. A partir desse momento, se eu chegar aqui, qual que foi o meu comando que eu dei? Eu falei para ela, para a Isadora, que a partir do momento que eu colocar aqui, Ana, novo cliente, ela vai desconsiderar todo, para vocês verem a resposta. A partir do momento que eu dei o comando para ela, ela já colocou, ela já entende que a gente vai falar de um novo cliente, de um novo produto, de um novo serviço, e eu vou pegar, copiar o briefing daquele cliente, colar aqui, e a gente vai começar a construir todo o projeto de novo. Então a vantagem de você ter um assistente para a construção de conteúdo é essa. Você consegue basicamente ter em um único chat, em uma única janela, toda a construção de conteúdo, tá? Isso facilita muito na organização, tá? Agora eu vou dar o exemplo para vocês de que se a gente tivesse usado esse mesmo propulsor de ideia, na verdade, com a mesma ideia, o mesmo objetivo, mas na construção de um propulsor fixo, onde eu só vou falar o que eu preciso para aquele cliente, dali em diante ela não tem obrigação de me responder sobre demais clientes ou demais projetos. É uma janela exclusiva para aquele propulsor, tá? Então aqui, vamos abrir aqui, eu já deixei pronto também, e aí eu coloquei aqui, na verdade, o que eu fiz? Eu pedi para que ela atuasse como uma social media, aí eu coloquei as informações que quem é o meu cliente, que é o Dr. Igor Cepa, falei qual é o nosso objetivo, falei quem é a nossa persona, falei quais são as dores dessa persona, tá? E aí, basicamente, é o mesmo contexto
do que a gente estava usando na assistente. E aí, a partir daí, o que ela me respondeu? Então, ó, ela me sugeriu vídeos, né, sobre o que fazer de uma forma genérica. Então, criar vídeos curtos com duração de até 1 minuto, abordando as principais dúvidas dos proprietários de clínicas e profissionais da área, produzir podcasts, publicar imagens, plano de ação, né, ferramentas e recursos, inclusive, que você pode estar adquirindo. Então, ela está, por exemplo, aqui colocando que você pode usar um smartphone de boa qualidade, você pode adquirir um microfone, usar um software de edição como Adobe Premiere. Então, esse propulsor, basicamente, eu pedi para que ela me desse todas as sugestões, inclusive de que ferramenta eu poderia usar. Né? Porque às vezes tem muita gente que não sabe em qual programa de edição, como melhorar a captação de um áudio. Então aqui eu estou colocando para o ChatGPT trazer um pouco dessas informações para nós, tá bom? E aqui a mesma coisa, imagens. Então ela me deu uma resposta, mas não está completa. A partir daí a gente vai, lembra que eu falei, construindo as camadas. Mesmo no assistente ou mesmo numa janela exclusiva para um propulsor, você consegue trabalhar as camadas. Isso é muito importante para que você tenha em mente sempre que for conversar com o ChatGPT, tá? Eu posso colocar aqui a mesma coisa. Vamos arrumar aqui. Conforme o nosso plano. Ó. A mesma coisa. E é isso que é legal, e é isso que muita gente não entende. Porque muita gente explica como construir prompts, programações, como falar com o ChatGPT, mas é assim, ó, o mais importante é você entender que o ChatGPT, ele não é limitado a 1 ou 2 respostas dentro daquela janela. Você tem que trabalhar o ChatGPT para trazer o melhor conteúdo, trazer as melhores respostas, e quanto mais você alimenta e quanto mais você conversa com ele naquela janela, mais aprendizado ele vai tendo, porque ele vai entendendo que tudo que vocês conversaram até o momento é um contexto, é um banco de dados onde ele vai sempre trazer a melhor resposta para você, buscando no que ele já vem aprendendo na sua conversa e com as informações que você vem colocando, tá bom? Então, entre usar assistente e usar o propulsor exclusivo numa janela, fica a critério de vocês, mas para uma organização e quando você tem uma demanda grande, eu sugiro usar o assistente, mas aí é a critério de vocês. Vocês podem escolher qualquer uma das duas que vai funcionar perfeitamente, tá? Outra coisa que eu coloco aqui, a gente fala, Thiago, você fala muito em briefing, do que trazer de informação, o que eu tenho que responder para o ChatGPT, o que eu tenho que falar para ele. Então, basicamente aqui, o que a gente vai colocar? Eu vou até fazer uma coisa aqui, isso. O que a gente vai colocar nesse propulsor aqui? É um propulsor onde você vai perguntar para o ChatGPT quais são as principais informações que ele precisa para começar a te ajudar a construir conteúdo, tá? Então, esse comando aqui, esse propulsor exclusivo que eu coloquei, que eu criei, vai te gerar... Vamos abrir ele aqui só para a gente não se perder. Então, ó, esse que está aqui é o mesmo que a gente está colocando no ChatGPT, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui agora? Ele vai te perguntar tudo o que ele precisa. Ele vai te perguntar sobre qual é o objetivo da sua empresa, qual é o seu público-alvo, qual é a plataforma que você usa, qual é o tipo de conteúdo que você está compartilhando, tá? Com que frequência você posta, se você usa o Reels atualmente, qual é o teu número atual de seguidores e engajamento, tá? Então aqui, ó, com base nessas informações, ele vai conseguir gerar as nossas sugestões, tá? Então, eu dei o comando, joguei o propulsor, e aí o que eu fiz aqui? Para cada item desse aqui, eu gerei uma resposta. Eu fui lá no Word, ou aqui mesmo no próprio ChatGPT, então eu respondi qual era o meu objetivo, então eu coloquei aqui embaixo, ó, o mesmo texto. Ele me perguntou qual é o objetivo, quero divulgar o meu perfil para aumentar meus seguidores. Público-alvo, quem é? Homens e mulheres de 18 a 40 anos. Plataforma de mídia social que você está usando. Estou falando, eu uso o Instagram.
Tipo de conteúdo que você está compartilhando atualmente. Posts com dicas sobre o uso de ChatGPT e Reels, usando o ChatGPT e mostrando na prática como ter os melhores resultados na criação de conteúdos e análise de campanhas do Facebook, do Google Ads. Aí qual é a frequência que eu posto? O feed uma vez por semana, Reels uma vez por semana e Stories 4 vezes por semana. Tá usando hoje o Reels? Sim. Aí eu repito, uso para mostrar na prática como usar o ChatGPT. Qual que é o número atual de seguidores? Tantos seguidores, tantas contas alcançadas, tantas contas com engajamento. E na hora que eu mando essa resposta para ele, ok, aí ele vai chegar para mim e agora ele vai me dar uma resposta completa. Então isso funciona quando? Quando você está na dúvida de como construir um briefing, está na dúvida de que informação o ChatGPT precisa para te ajudar a construir conteúdo. Tá? Então, com as respostas que eu dei para ele do que ele realmente me perguntou, ele conseguiu me dar ele já me deu a sugestão de aumentar a frequência de postagem, né? Identificar o melhor horário para postar, e ele fala aqui que a frequência ideal, que o horário ideal para você postar sempre é no horário comercial ou depois do trabalho. Utilize o Reels para aumentar o engajamento, use as hashtags relevantes, interaja com o seu público, né? Crie o conteúdo de qualidade. Aqui ele me deu todo um contexto com base nas respostas que eu dei para ele. Então, esse propulsor, ele serve para quê? Você manda para o ChatGPT, ele constrói a resposta já te devolvendo com a pergunta de quais são os objetivos, quem é a empresa, quem é teu público-alvo. Você responde isso, manda para ele de volta e a partir daqui você consegue, do mesmo jeito que a gente fez nos outros, você consegue continuar pedindo para ele, continuar interagindo com o ChatGPT para construir o seu conteúdo. Então, vamos colocar aqui, no mesmo exemplo que a gente colocou, vamos colocar aqui hashtags relevantes. Então, vamos falar que ele me deu aqui. E aí eu colocar, sugira hashtags relevantes para o plano acima. Pronto. Gente, mais fácil que isso. Eu estou dando mastigado para vocês. Eu estou aqui exatamente dando mastigado o que o ChatGPT pode fazer para você. Basta você copiar os meus propulsores, incluir as informações mais importantes e a partir daí, seja feliz. Aonde que você ia conseguir ter esse nível de informação na internet? Você não ia conseguir. Muito dificilmente. Eu estou entregando para vocês aqui informações, dicas valiosas que muita gente está te cobrando para te falar todo esse plano, toda essa estratégia, toda essa elaboração de propulsores, de prompts, comandos, enfim. Isso aqui é uma mão na roda, isso aqui vai fazer a diferença no seu dia a dia, isso aqui vai fazer a diferença, como eu já falei, futuramente, se faz a diferença entre contratar um funcionário ou não com experiência em inteligência artificial. Isso vai fazer a diferença sim. Pode ser que seja amanhã, ou daqui 3 meses, 4 meses, mas não vai demorar mais do que 8 meses, 1 ano, para que você tenha que ter no seu currículo a inteligência artificial usando o ChatGPT nesse caso, tá bom? Vamos colocar um outro exemplo aqui para vocês, que a gente colocou na construção de conteúdo, e agora eu vou pegar esses mesmos comandos e mostrar para vocês a diferença entre você construir a resposta com o GPT-4 e o GPT 3.5, tá bom? Vamos pegar um aqui que eu já fiz. Vamos pegar este aqui. A partir desse momento, ela é a minha assistente e vou usar ela como 4 para vocês verem o nível de resposta que ela vai trazer. Vamos lá. Deixa eu abrir o briefing enquanto isso aqui. Vamos colocar. Então eu dei o comando para que a Isadora, minha assistente, fique preparada, porque eu vou enviar para ela o briefing do meu cliente,
Eu já vou pegar o briefing aqui, copiar, deixar pronto. Aqui ela está dando uma visão geral, né? Então, basicamente, ela está colocando tudo que ela vai te sugerir, tudo que ela acredita que seja importante para criar para você o conteúdo para o Instagram na rede social. Então, a partir do momento que eu tenho um novo cliente, então eu vou colocar aqui, ó, Ana, e não é Ana, né? Era Isadora, mas no comando novo cliente. Segue o briefing. Ó, colei o briefing do cliente e a partir daí ela vai fazer toda a construção do conteúdo no geral para aquele briefing que a gente passou, tá? O GPT-4 ele é um pouco mais lento para gerar as respostas porque ele, de certa maneira, ele responde de uma maneira mais inteligente, mais humanizada. Ele tem uma base muito maior de aprendizado por si, para a gente poder dizer assim, de construção dos textos. Então, ele demora um pouquinho mais. Então, aqui, ó, ele já me deu, novamente, com base no briefing, toda a parte de sugestão e o que ele descreve no lado de cada uma. Vamos colocar aqui. Assim que ele acabar, a gente vai pedir para ele agora vamos pedir para ele criar para nós aqui. Uma sugestão de vídeo criativo para o plano acima. Pronto. Aqui eu estou falando agora para ele, de novo. Dei o comando, joguei para ele o briefing, ele já me respondeu com a sugestão e a descrição para cada sugestão do que eu tenho que fazer. E agora eu estou pedindo para ele entrar mais a fundo e estou pedindo para ele me dar uma sugestão de vídeo criativo para o plano acima. Olha que legal isso. Vamos colocar aqui. Já me deu o título. Estou enxergando aqui, então, certinho. Já me deu o título. Antes e depois. Transformações incríveis na saúde bucal dos animais de estimação. Na descrição ele já coloca aqui nesse vídeo apresente casos reais de pacientes atendidos pela clínica veterinária, mostrando a transformação na saúde bucal dos animais após os tratamentos realizados. Utilize imagens e vídeos curtos dos animais antes e depois dos procedimentos, destacando as melhorias significativas na qualidade de vida e bem-estar dos pets. Formato de 3 a 5 minutos, com a narração do próprio Dr. Igor ou um membro da equipe explicando os procedimentos, a importância do cuidado com a saúde bucal. Objetivos: mostrar a expertise do doutor, comprovar resultados positivos, estabelecer a autoridade de confiança da marca e incentivar o público a buscar atendimento especializado em odontologia veterinária. Mais uma vez eu vou falar aqui para vocês que é incrível o quanto que a inteligência artificial pode fazer por vocês. Neste exato momento, quem ainda não percebeu que a inteligência artificial é um divisor de águas, vai perder mercado. Isso é fato. Eu prometi que nessa live eu não ia ficar falando sobre mercado, sobre emprego, sobre a revolução do marketing digital com a inteligência artificial. Mas não tem como. Não tem como. Eu conheço vários profissionais que atuam como social media, como copywriters, e são amigos meus. Eu nunca vi eles construírem, na grande maioria das vezes, construírem um conteúdo com essa intimidade, com essa propriedade. Não porque são péssimos profissionais, não, muito pelo contrário, porque a demanda exige muito de você construir conteúdo diariamente, construir para 3, 4, 5 clientes no dia, e às vezes você acaba não dando a devida atenção
para um projeto que poderia ter um olhar um pouquinho mais crítico, um pouquinho mais clínico, você fazer aquelas pequenas alterações que vão fazer toda a diferença na tua campanha, na divulgação do teu produto ou serviço. E isso ajuda muito. Imagina um profissional hoje que atua como um social media, ter esse nível de informação, ter esse nível de agilidade para construir conteúdo. E você que está querendo começar a promover mais o seu Instagram, a sua conta social, o seu produto ou serviço, e nunca conseguiu entender o porquê da falta de engajamento, do porquê do orgânico não fazer a distribuição, é porque, às vezes, na verdade, a construção base do seu conteúdo não faz com que o robozinho entenda ou que os usuários do outro lado entendam que aquilo ali é uma coisa que ele precisa, que aquilo ali vai despertar o interesse dele na hora, e aí só de ele parar e ler porque se interessou pela chamada que você está colocando, você começa a ganhar uma distribuição maior. E na verdade o Instagram é isso, né? A gente fala que é a rede social que é medida por dedo, por toque, né? Se você tocou, ele está entendendo que ali está dando engajamento. Se você parou ali e viu um vídeo, ele está entendendo que aquilo deu engajamento. Então, é muito superficial para você fazer essas métricas. É muito dedo, muito toque, muito só parar e ficar olhando um post, por exemplo. Então, você tendo uma elaboração mais concisa dentro do teu projeto, seja do produto, seja de serviço ou da tua empresa, fica muito mais fácil você começar a entender, fazer testes AB, né? Então, voltando para nossas dicas, sempre que vocês forem falar com o ChatGPT, façam o briefing da tua empresa, do teu cliente, produto ou serviço, monta um briefing, traz as informações completas. Quanto mais informação você trouxer, melhor vai ser para o ChatGPT, tá bom? Evitem pedir respostas muito longas. Então, trabalhe com contextos mais curtos. Em vez de você pedir para ele explicar todas as sugestões, peça para ele explicar uma. Peça para ele abrir sugestões de um item ou de outro item. Não peça e fale assim, agora me dê todo o planejamento para todas as sugestões que você acabou de falar. Ele vai ficar maluco e vai te trazer uma resposta resumida do resumo do resumo, e você vai ter que continuar tentando extrair as informações, daí que a maioria das pessoas se perdem dentro da construção do conteúdo, tá? Os especialistas, vamos voltar aqui para o nosso e-book. Voltando para o nosso e-book, vamos colocar aqui ele. Eu perdi meu e-book, está aqui. Peça para ele atuar como o especialista de cada área que você está querendo trabalhar a construção do seu conteúdo. Tá? Se você quer um especialista em podcast, em análise de dados, em edição de vídeo, peça para ele atuar como aquele especialista, aquele expert que você precisa. Vai te ajudar isso. Isso aí já vai te resolver muito das questões em relação ao contexto que ele traz para você de resposta. Peça para ele trabalhar as estratégias de marketing. Aqui no meu e-book você tem alguns exemplos de estratégia de marketing. Vamos pegar aqui no e-book deixa eu ver qual que tem aqui um exemplo com a estratégia já pronta, porque aqui no e-book você sempre vão ter o propulsor base para você poder preencher as informações dentro dos colchetes. E eu sempre coloco aqui no e-book, que eu falo que todos eles são testados e validados, já um modelo de resposta com dados aleatórios que eu coloco. Inclusive coloco a resposta que você tem que tentar buscar ou qual é o padrão de resposta próximo do que ele vai te entregar, tá? Deixa eu colocar aqui um outro... Vamos achar aqui. Dentro do nosso e-book tem alguns exemplos com estratégias de marketing prontas. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Aqui. Nós vamos usar esta estratégia. Então, a estratégia que a gente está usando aqui agora... Deixa eu só até criar um novo chat aqui. Eu vou colocar no 4, vamos dar uma turbinada. E aí vamos voltar aqui só para vocês entenderem qual a estratégia que a gente vai usar agora. Vamos colocar aqui.
E vamos lá, ChatGPT. Então ele está pegando o contexto do que eu coloquei, de qual é a minha marca, de qual é o meu nicho, né? E eu quero fazer a distribuição de conteúdo de cima de uma estrutura HSEC. E aqui ele vai me dar dentro do hook, dentro do Empathy, Story, Education, tá? E o CTA. Basicamente, ele já te dá tudo pronto. Tá? Com estratégia de marketing definida por você aqui no propulsor. É muito mais fácil. Então, se eu pego esse mesmo propulsor sem usar uma estratégia específica, essa resposta aqui ia ser diferente, totalmente diferente. Se eu peço para ele usar uma estratégia de marketing, vamos colocar aqui, por exemplo, esta mesma estratégia de marketing aqui, esse mesmo propulsor, e vamos colocar vamos pegar aqui qual que a gente vai usar agora. Vamos usar a fórmula AIDA. Estratégia, utiliza a estrutura AIDA. Ele já muda. Então ele vai colocar da estratégia AIDA a atenção, o interesse, o desejo e a ação. E ele vai colocar onde você vai distribuir a atenção, a estratégia de atenção vai ser Instagram e Facebook, qual vai ser a métrica para a gente poder medir tudo isso, engajamento e alcance, criar postagens atraentes, visualmente interessantes, aí depois o interesse, ele vai colocar para cada rede social a distribuição dentro da fórmula AIDA. Isso que é o mais legal dentro do ChatGPT. Bom, para não prolongar muito a nossa live, voltamos aqui. E aí eu quero deixar um recado para vocês. O ChatGPT, ele pode sim te ajudar a construir conteúdos profissionais, conteúdos aonde vão te ajudar a criar autoridade, aonde vão captar a atenção do teu cliente final, teu consumidor. Você vai conseguir ter cada vez mais assertividade no que você está colocando dentro da rede. Isso é muito importante. Então, se você usar a pergunta errada, ele vai te trazer a resposta errada. Se você achar que por algum momento ele não está trazendo todo o contexto, use a inteligência dele dentro daquela mesma conversa para você abrir os horizontes, para você abrir a inteligência artificial para o que você realmente precisa. Você deve guiar o ChatGPT para o contexto que você precisa. Isso é o mais importante. Ele é inteligente, ele te responde, mas ele precisa de um guia. Então, se você conseguir ser esse guia para o ChatGPT, trabalhar as camadas, trabalhar as estruturas, você vai ter sucesso sim na construção de conteúdos para as redes sociais, seja Instagram, TikTok, seja LinkedIn, seja YouTube, não importa a rede social. Ele vai te trazer tudo o que você precisa, tá bom? Próxima live, segunda-feira, 15 horas da semana que vem. Essa que vai estar aqui vai ficar disponível no canal do YouTube. Vou deixar também o link para vocês do nosso e-book exclusivo para criação de conteúdo usando o ChatGPT nas redes sociais. Nesse vídeo aqui que vai estar no canal do YouTube. Então, faço o convite para vocês visitarem a página, conhecerem um pouco mais sobre o e-book. E eu garanto para vocês que vocês vão trabalhar muito com esse material, vocês vão construir muito conteúdo com esse e-book. E se você comprar e não gostar, pode devolver, tá? A garantia aqui é essa. Comprou, não gostou, pode pedir reembolso, tá? É o meu compromisso com vocês. Se vocês não conseguirem fazer com que o meu e-book, os meus propulsores sejam úteis, é só você voltar lá na plataforma e você pedir o reembolso do seu dinheiro 100% e eu não vou
questionar em nenhum momento isso. Então, eu estou garantindo para vocês que os propulsores vão trazer para você uma nova realidade na construção de conteúdo, que os meus propulsores vão elevar o seu nível de profissionalismo. Tá? E se você não gostar, é só você pedir reembolso do e-book. Não tem problema nenhum. Isso é a garantia que eu trago para vocês, porque há meses eu venho estudando sobre como construir os melhores propulsores para poder colocar em prática primeiro no meu dia a dia, para depois trazer para vocês isso do que exatamente funciona. Eu não estou criando aqui uma bíblia de chat GPT com 1000 prompts, com 2000 prompts, com 500 prompts, mostrando para vocês como contar piada, como... não. Aqui tudo que eu trago para vocês é para executar no dia a dia. É para vocês conseguirem crescer profissionalmente. É para vocês ganharem dinheiro com isso. É isso que eu trago para vocês. Eu estou querendo fazer vocês ganharem dinheiro com a inteligência artificial, seja na otimização de tempo, seja para você conseguir aquele novo contrato com aquele cliente, seja para você oferecer mais um serviço dentro do seu contrato e você ganhar mais com aquele cliente. A ideia aqui é fazer o dinheiro entrar no seu bolso usando a inteligência artificial. Essa é a minha missão aqui para poder trabalhar junto com vocês. É isso que eu quero que vocês entendam, que dá para ganhar dinheiro com o ChatGPT. Eu tenho os meus propulsores, todos testados e validados. Além desse do criação de conteúdo, nós temos o e-book exclusivo para Facebook Ads, para você criar, analisar toda a parte de campanhas. Seja você um iniciante ou um avançado gestor de tráfego, ou você está começando agora para divulgar seu produto ou serviço, esse e-book vai resolver 99% dos seus problemas em criação, geração e análise de campanhas do Facebook Ads, tá bom? Obrigado para quem participou e próxima segunda-feira às 15 horas, uma nova live. A gente vai, como sempre, colocar quais são os temas lá no Instagram. A galera votando, a gente traz a live para vocês aqui, tá bom? Espero que tenham gostado e usem a inteligência artificial ao favor de vocês, tá bom? Galera, obrigado e um bom feriado e até a próxima segunda-feira.